Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor rubro-negro. Estamos começando mais um Rápidas no Eu Pratico Esporte. O programa vai ao ar nas redes sociais do Rápidas no Eu Pratico Esporte. Para quem não sabe ainda, o meu Twitter, né, que já virou do site, o @Alessandro com dois S, M de Marrocos, C de casa. Vai também no site eupraticoesporte.com.br, no caso é a gravação, né, não vai ao vivo. E vai também no globesport.com/esporte. Aí você procura lá o blog Eu Pratico Esporte, tá minha foto lá. Por enquanto é o único cabeludo da página. Se não tiver nenhum jogador argentino, como eu digo, não vou nem dizer Uruguai para Henrique não soltar uma piada. Mas vamos lá. Boa noite, Henrique Santos, tudo bom? Olá, Alessandro. Olá, amigos da mesa. Olá, nação rubro-negra. Vamos embora que tem assuntos bons aí para essa semana. Rapidinho, Henrique, seu Twitter. Twitter é @Henrique_M_S. Ok. Marcos Paulo, pela primeira vez gravando com a gente, tá lá em Brasília. Tudo bom, Marcos? Tranquilo, Alessandro, beleza? Tem alguma rede social que quer falar aí para a torcida do esporte? Pode ser, é o @trilha no fio. Arroba. Trilha no fio. Trilha no fio. Ok. Fábio Brito, o cordelista, tudo bom? Olá, nação rubro-negra. Estamos aí. Seu Twitter, meu querido, rapidinho. Fábio _DO_esporte. Se tivesse um mais fácilzinho, era melhor, né? Minha Nossa Senhora. José Henrique, tudo bom, Zé? Tudo bom, Alessandro? Saudações aos amigos da mesa, toda a nação do rubro-negro mais querido do Brasil. Estamos aí para falar um pouquinho mais do nosso leão. E quem que já me adiantando, quem quiser trocar uma ideia comigo pelo Twitter é o @Canelada Esporte. Estou sempre lá falando do nosso querido clube. Henrique, Zé, me dá teu Twitter rapidinho, por favor. Canelada Esporte. Ótimo. Gente, antes de começar o programa aqui, eu vou mostrar a camisa que está sendo sorteada na próxima sexta-feira, tá? Vai nessa caixa também aqui personalizada, de 1987. A camisa G, como a gente falou, estou comunicando agora, falando com vocês aqui, mas estou falando com o pessoal do Periscope também. A gente sorteou sexta-feira e o colega que foi sorteado, que eu acho que pela data que ele não entra no Facebook, eu acho que nem ele sabe ainda que foi sorteado e não levou o prêmio. Ele, de início, ele já não tinha compartilhado publicamente, né, a promoção, então nem procurei os outros requisitos. Então, por problemas técnicos também com a internet na sexta-feira, eu tive que reiniciar o computador e quando eu reiniciei o programa lá, o sorteio, ele não me dá mais a chance de fazer o sorteio com a mesma turma que estava lá no momento. Então, o que é que eu fiz para não prejudicar ninguém? Dei o final de semana, informei para todo mundo nas redes sociais, né, que todo mundo soube. Vou fazer, já está online, né, o link lá para quem quiser se inscrever. E todos os dias eu vou lembrar para todo mundo, né, todas as redes sociais, né, para também quem não viu ver de novamente, tem que se inscrever novamente, né, lembrando que é um novo concurso, uma nova promoção, né, novo entre aspas, né, a mesma camisa, mas é um novo em termos de se inscrever. E sexta-feira, se Deus quiser, a gente faz, e pelo amor de Deus, compartilhem, retweetem, porque eu quero dar essa camisa aqui para alguém. Então, não vejo graça ela tá comigo aqui, ó. Tá no saco, guardadinha, esperando um futuro dono aqui, pelo amor de Deus. E para mim. Gente, só basta se inscrever e der sorte, né? Porque eu não tenho, graças a Deus, situação nenhuma para comandar o sorteio. Eu só aperto o Enter lá para dar o sorteio, para afirmar o sorteio. Gente, vamos falar do que interessa. Esporte e Grêmio. Jogo difícil, o Neguinho estava dizendo aí que seria um dos piores. Realmente foi um jogo complicado, mas eu acho, eu vou espalhar agora para todo mundo, inclusive Marcos, interrompa quando você quiser, fale, isso aqui é um debate, ninguém vai ficar esperando a palavra, eu dar a palavra para alguém, não. Então, eu achei mais que Boa. eu achei mais que o jogo contra o Grêmio foi difícil, lógico, o Grêmio, primeira divisão, tem tradição, jogando fora, mas a visão minha, a visão eu acho que de uma grande maioria da torcida é que o Sport entrou recuado, segurando aquela onda no meio de campo. Aí eu jogo para vocês agora o que eu acho que vai ser unanimidade aqui, né? Dessa vez o nosso querido comandante Eduardo Batista falhou na escalação. Eu acho que não. E vou dizer por quê. Eu vi hoje em algum lugar por aí na internet uma fala dele dizendo que, né, ele precisava poupar jogadores. Eu acho que num campeonato de tiro longo como esse, como o Campeonato Brasileiro, e ainda a gente indo disputar a Sul-Americana, eu acho até válido,
O problema é que era contra o Grêmio, um adversário que a gente nunca... faz tempo que a gente nunca ganhou, eu acho, se não me engano, lá, né? E aí deu nisso, né? Mas assim, eu achei correto. Eu tô com o Eduardo Batista. Eu concordo com o Marcos, eu acho que ele não errou, não. Eu até tenho tido assim, um pouco de má vontade com esse papo, porque é a primeira divisão, é porque é o Grêmio, é porque é o Fluminense. Eu acho que não tem muita essa conversa, não. Eu acho que Grêmio e o Sport, hoje, com os times que tem, se equivalem muito. E assim, o Grêmio jogando no Rio Grande do Sul, ele é de fato um time muito complicado. Então, ser cauteloso e fazer o que o Sport fez, que foi fazer um gol, achar um gol numa hora certa, sem precisar se expor, não foi uma tática ruim, não. Se você fosse fazer uma análise tática do jogo, os dois times eram muito parecidos. Os dois times é como se as duas escalações, formações se encaixassem uma na outra. Então, como foi complicado para o Grêmio, assim, o Grêmio conseguiu produzir boas chances de gol, mas eram times muito parecidos. Então, eu não acho que ele errou, não. Acho que ele, inclusive, ele acertou bem no encaixe do time. Eu discordo um pouco de vocês. Quer poupar o jogador, então colocaria que o Santos seria o time reserva do Santos. Mas não. Colocou todo mundo lá para jogar contra o Santos. Eu acho que ele errou. Três volantes. Não colocar 3 volantes. Se colocasse o Weber de cara, poderia até ganhar um jogo. Mas um ponto veio bem a calhar. Henrique, eu acho que você não é possível que vai discordar de mim, ou pelo menos da minha pergunta que eu lancei aqui, né? Para minha surpresa aqui, Zé e Marcos foram, né, na opinião de que o técnico não falhou. Henrique, você? Não, a princípio você estranha a mudança, né, de escalação da equipe que vinha jogando. Mas eu entendi qual foi a proposta do Eduardo Batista, mesmo não concordando. Mas a gente tem que considerar o seguinte: o Sport está começando a ser mapeado pelos outros times. Daqui a pouco os outros times vão saber jogar contra o Sport e o Eduardo tem que ter sempre novas cartas na manga para driblar os treinadores adversários. E assim, eu não discuto nem a presença dos 3 volantes. Para mim, o erro maior foi quando o Diego Souza ficou isolado na ponta esquerda, como foi no Campeonato Pernambucano, que a gente criticava muito. E com isso, você perdeu metade do potencial do Diego Souza. Quando ele joga ali naquela faixa de campo, eu não gosto. E também achei que o André ficou um pouco isolado, sem a presença de um outro atacante ali na frente, né? Quem aproximava mais era o Marlone. Mas você tem que considerar o seguinte: para mim, a equipe que melhor marcou o Sport no campeonato inteiro até agora foi o Grêmio. Então o Sport precisava dar uma resposta na mesma altura. Mas, Henrique, tu não acha que o André sempre jogou isolado? E, tipo, por exemplo, até o Marlone, inclusive com o Maicon Leite, ele não jogava muito mais aberto, inclusive distante do André? Não, eu não acho não. Inclusive, vários gols que o Sport fez foi em tabelas entre o André e o Marlone, entre o André e o Elber, né? O Ferrugem, quando entrou no lugar do Elber contra o São Paulo, fez uma jogada junto com o André. Não acho que eles jogavam distantes, não. Acho que o André, nesse jogo especificamente, ele ficou muito sozinho com 3 marcadores do Grêmio. E o Diego Souza muito isolado na ponta esquerda. No segundo tempo, não. Ele consertou o time e aí o time fluiu melhor. Foi isso mesmo. Eu vi uma crítica hoje, não recordo o nome da pessoa, enfim, mas é pouco relevante, né? A opinião. Mas, enfim, o que ficou foi a opinião dele. Dizendo que André há 2 jogos que não vem desenvolvendo um bom futebol. Primeiro, para defender ele, minha Nossa Senhora, foi Sport e Santos, o último jogo, que a gente viu que ninguém jogou bola. Não vou entrar no mérito aqui se foi querendo, se não foi, se queria a Copa Sul-Americana. Não vou entrar nesse mérito até porque já passou. A gente tá na Copa Sul-Americana e isso é pauta para outro programa. Mas foi do que foi, poucas bolas recebidas, pouca produção. E idem agora. Eu também discordo do Marcos e concordo com o Henrique que o André ficou meio que isolado. Eu particularmente, já pulando aqui uma outra pauta aqui que a gente vai puxar daqui a pouco, de marcação que eu coloquei, mas... eu percebi o seguinte: o Sport não jogou o primeiro tempo, né? Fato, ninguém viu. Se alguém lembra de um chute do Sport aqui, me diga, porque eu não vi. Teve um Pelo só. menos eu não lembro. Teve um só. Eu lembro de uma cabeçada de André. Foi uma só. Não lembro mais. Pronto, foi eu contei hoje. Então, primeiro tempo nulo.
só deu Grêmio, até os 15, 20 minutos eu achei, não, isso aí é aquela situação de jogar fora, o time de casa e tal, mas continuou, o Sport péssimo, né, na apresentação, não parecia nem o Sport que a gente está acostumado. Mas eu acho que também foi isso, foi falta de costume, Alessandro, com esse esquema, né? Mesmo ele sendo um esquema importante para o técnico, mas eu acho que os próprios jogadores também estranharam, né? Principalmente perante uma equipe do tamanho do Grêmio, né? Mas, Marco, vamos lá, deixa eu só concluir aqui. O Sport tem feito essa excelente campanha até o momento com uma situação. Primeiro, buscar a marcação desde lá da frente. Pegou a bola, ataque rápido, liga com o meio de campo com ataque e chuta. Ou linha de fundo, vira o jogo, lembrando, dadas as devidas proporções, os abatimentos, um Barcelona, né? Aquele toque que a gente tá numa boa, mas eu não gosto de ver um jogo do Barcelona, modesto, né? Eu acho muito toque de bola, aquela coisinha que irrita o adversário, literalmente. E o Sport não fez isso. Então, vai inaugurar agora um novo esquema no meio do campeonato, um negócio que está dando certo, né? Elber entrou, mudou alguma coisa? Mudou, pouco. Tanto que o Sport melhorou, né, como o Henrique colocou, mas não foi até o final, né? Lógico, Elber vem de contusão, vai se adaptar. E a saída de Diego Souza e André... Ele cansou, saiu morto. Mas, bicho, é o que eu defendo sempre. Me perdoe se eu estiver errado e discordem também. Diego Souza joga muita bola e é um dos pontos do time. Sim. O outro é André, que está no ataque. Então, não falo nem por Diego Souza, mas um atacante, deixa ele, tá cansado? Tá. Então, bicho, não corre muito na marcação não, que outro vai fazer a tua que está melhor no momento, né? Pra cobrir, que né? Eles devem para cobrir. E um cara que é atacante, a gente sabe. Quem já jogou, bateu pelada para uma vez na vida, sabe. Marcar, correr marcando é um desgaste. Correr com a bola para atacar, o cara arruma fôlego, sabe Deus como, mas arruma. Então eu não tiraria André e nem tiraria Diego Souza. O problema é o seguinte, assim que acabou o jogo da quarta-feira, a primeira coisa que eu coloquei lá no Twitter foi o seguinte: não pode reclamar de cansaço no sábado. Me lembro. Botou o time titular contra o Santos porque quis. A prioridade era o jogo contra o Grêmio. Foi uma irresponsabilidade ter colocado o time titular contra o Santos. Primeiro, esse aí eu bato de frente na declaração do treinador de cara aqui. Porque eu não iria aceitar de jeito nenhum reclamar de cansaço, né? Segundo lugar, para mim é uma heresia você não gostar de ver o melhor ataque da história do futebol jogando, né? Aí, há controvérsia, realmente... Continuemos. Realmente, aí eu discuto. Mas essa questão física, a gente sabia que haveria um desgaste, né? O jogo era sábado, não no domingo, era um dia menos para descansar, e foi mais um motivo, independentemente de o Sport querer seguir na Copa do Brasil ou não, deveria ter escalado um time misto contra o Santos, né? Me permita só discordar um pouquinho de Alessandro de novo. Porque eu não acho que discordar de você quando você estava falando do esquema que mudou muito e tudo, mas eu não acho nem que ele não mudou tanto. Eu acho que ele pensou muito na questão da defesa. Tentou priorizar a marcação, mudando o posicionamento do time. Porque a gente sabe que Danilo tem suas deficiências, né? O nosso lateral reserva. Então, sim, assim, talvez ele pensou em deixar Diego, que Diego Marlone é um jogador mais agudo do que Diego. Então, Diego poderia ficar mais parado, mas tentando, com a qualidade que ele tem de toque de bola, resolver ali na ponta esquerda e puxou o Wendel mais aberto. Pra cobrir acho que foi que ele errou. Danilo. O Diego. Exato. E aí eu acho que ele errou, porque Marlone e o Wendel, talvez, jogadores mais velozes, pudessem dar essa cobertura melhor a Danilo. Entendeu? Mas talvez, assim, só uma questão de posicionamento na hora do jogo. Assim. Mas eu acho que o tempo de esquema, ele tentou manter o mesmo esquema. Agora, quando ele inverte Marlone com Diego, ele tira dos dois boa parte da qualidade deles. E mais uma vez ficou provado, né, que o lugar do Marlone, onde ele desenvolve melhor, é pelo lado esquerdo, né? Incrível. Ele é destro, mas realmente ele joga melhor pelo lado esquerdo do campo. Eduardo Batista, Zé, disse logo depois do jogo, na entrevista, e em vários sites aí, tá aí para não me deixar mentir, que ele entrou com esses 3 volantes justamente para proteger Danilo. Foi. Exato.
E o gol Agora, saiu vocês acham justamente que em o cima do Wendel Danilo. protegeu de verdade? Porque Sim, o que ele aí, fez então, foi com a mas o bola que- ali, velho. Eu só vi o Então, Wendel mas o que com eu a digo é o bola. seguinte: o Marlone, ele fez muito isso nos jogos os últimos jogos na arena. Marlone, ele sempre pega a bola e sempre vai muito para cima. E ele volta mais quando precisa fazer uma cobertura, alguma coisa específica, diferente, por exemplo, de Michael Leto, que sempre voltava. Então, assim, talvez ele tenha deixado, porque Diego ele não tem a característica de Marlon de pegar a bola e partir para cima o tempo inteiro. Talvez com o Diego um pouco mais fixo na esquerda, ele quisesse não perder ali a cobertura de marcação, da primeira linha de marcação, aí puxa o Wendel para a esquerda, e aí quando puxa o Wendel, aí o Wendel se perde. É verdade. O Wendel é um jogador que tem que jogar mais no meio. E aí Quando- talvez a estratégia de fazer uma proteção terminou deixando um buraco do mesmo jeito. Ou maior até, talvez. Quando o Henrique falou aí, até para eu não perder aqui, senão eu esqueço, por mais que eu tenha anotado, é tanto assunto no esporte para falar. Henrique falou aí que não pode reclamar de departamento de físico, de descanso. Realmente, concordo com o Henrique nisso aí. Agora, por outro, a gente tem que atentar que existe um departamento de fisiologia, que é para nós um baita de um departamento, com profissionais de primeiro mundo, que sabem até quando cada jogador pode entrar, pode, né, ter que descansar, tem que poupar, e etc, etc, etc. Então, tudo isso aqui, minha gente, foi programado, lógico, a história é essa, pelo menos eu também ouvi de gente, de uma fonte, colocou que o Sport realmente foi atrás da Copa do Brasil. Não deu. Eu disputo. Desgasta. Agora, como jogou contra o Santos, aí eu digo, viagem, aquela coisa toda. Mas eu não acho que reclamar de físico realmente não pode. Mas está tudo planejado. Sem querer defender ninguém, Eduardo, nem a galera lá dentro do Fisiologia, mas é por aí o caminho, né? Tem programação. Eu só acho que esqueceram de combinar com os jogadores. É pra se lascar, velho. 3 jogos em 7 dias. Falou Henrique, Zé. Fala Henrique primeiro, depois Zé, depois Marco, por favor. Vai, Henrique. Não, primeiro que eu realmente eu acho que o Sport não entrou com o mesmo foco, com a mesma pegada contra o Santos. Para mim, o Sport, o site oficial do clube, ano passado, assim que conquistou a vaga para a Sul-Americana, né, que garantiu ali ficar entre os 12, o site oficial afirmou que o Sport iria disputar a Copa Sul-Americana. Eu acho que o Sport tem esse planejamento, né? E só lamento isso realmente. Poderia ter poupado alguns jogadores, né? Inclusive, eu que defendo o Sport focar na Sul-Americana para ser campeão da Sul-Americana, porque há uma possibilidade muito grande, e o nosso grande adversário, que seria o River Plate, vai disputar o Mundial de Clubes no final do ano e não vai priorizar a Sul-Americana. Eu acho que tem que entrar na Sul-Americana com um time misto, com alguns jogadores que são reservas. Fazer um time para focar na Sul-Americana, um time misto. Até porque, né, e eu vou passar a palavra para Zé agora, cá para nós, eu acho que o Sport vai continuar nessa pegada, e entre a Copa do Brasil, entre a Sul-Americana e entre uma boa campanha no Brasileirão, minha nossa senhora, não tem nem o que escolher, né? É Brasileirão certo. Zé, por favor. Não, eu só queria completar dizendo que esqueceram de avisar o planejamento para os jogadores, porque eles não entraram. O Sport que jogou contra o Santos não tem nada a ver com o Sport que vem jogando nos últimos 2 meses aí. Concordo literalmente com o que você está dizendo, só para botar pimenta em você, e vou passar para Marcos, que também falou no mesmo tempo naquele momento. Cara, se você entra em campo sabendo que se ganhar, você tem um prêmio X, e se perder, tem um prêmio Y, e que no outro, daqui a menos de 48, em menos de 3 dias ou 4 dias, né? Foi quarta, quinta, sexta, sábado. E em 3 dias tu vai enfrentar o que seria e o que é o principal objetivo do clube esse ano. Eu acho que jogador nenhum, por mais que é profissional, tem que pensar assim, tem que entrar, tem que assar. Bicho, o cara tira o pé um pouco, não objetivamente, eu tô falando assim, o cara entra mais relaxado, ó, se ganhar tá aqui, se perder tá ali, a torcida quer as duas também, e sábado tem jogo que é o que realmente é o primeiro. Eu acho que foi por aí o pensamento, não foi essa de abrir, não, foi essa pegada, que não foi aquela focada, né, não houve foco, melhor dizendo, eu penso por aí. Marcos?
Eu penso que o time, como eu acredito muito na palavra do Eduardo Batista quando ele disse, não, nós queríamos Copa do Brasil, e inclusive sobre sobre a ótica que para o esporte era muito melhor ficar dentro do Brasil, no brasileiro, né, para evitar as grandes viagens internacionais, um cansaço maior. Poxa, eu fiquei de cara aqui quando eu vi 3 jogos em 7 dias. Velho, é puxado, brother. Só tem um detalhe, né? É puxado, o Sport vai viajar de alto nível, né? O Sport vai viajar menos na Sul-Americana do que viajaria se tivesse continuado na Copa do Brasil. E com gramados pesados, né? Que São Paulo estava com um gramado pesado. E se não tiver pesado, eles molham. O pior é que é isso. Mas estava o clima, né, frio, com chuva, né? Em São Paulo, antes do jogo, salvo engano, teve chuva por lá, estava chovendo o dia todo. E em Porto Alegre nem se fala, né? Tá se acabando de chuva, o gramado pesadíssimo. Eu não sei como é que aguentou aquele gramado, que tá tendo enchente na grande São Paulo, grande Porto Alegre. Então tu imagina o que choveu naquele gramado e o peso que estava, né? Então realmente houve esse desgaste físico. Dá até para a gente entender por esse aspecto, né? Agora reclamar, não, porque está no planejamento, né? Com chuva ou sol, noite, dia, de madrugada do jogo, está planejado. Pode ser qualquer horário. Tava programado. Porto Alegre nessa época tem chuva, tava com problema, né? Não dá para reclamar, mas dá para entender que houve o desgaste, né? Que a gente sabe que tem que ser poupado alguns períodos, que eles deram também pela viagem, pela semana toda, né? Que o time ficou fora. Deram o domingo de folga, né? No caso, que foi o retorno. Chegaram aqui mais ou menos no início da tarde, salvo engano. E deram a segunda-feira também, né? Então, a turma tá consciente que tem que fazer isso mesmo. Tô errado? Não. Certo. Então, Seuzinho Malta, né? Tô certo ou tô errado? Gente, com relação a Sport e Grêmio, antes de entrar em Cruzeiro aí, a gente ouviu os palpites e tal, e sobre o Brocador, o Elber. O Brocador viajou, né? Todo mundo sabe, não precisa nem tocar nesse assunto, mas não foi regularizado ainda. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente fala. Danilo Fernandes, não vou botar versus não, porque tá todo mundo no mesmo time. Danilo Fernandes e Magrão. Henrique Santos, Zé, Marcos e Fábio. Qual a opinião de vocês? Começando aqui por Marcos agora. Rapaz, por mim, eu acho que o Danilo Fernandes continua até ter algum incidente maior. Mas assim, agora o momento é momento. Eu acho que futebol tem muito momento, né? Esse momento é o de Danilo Fernandes. Então ele merece continuar. Se acontecer algum imprevisto ou até algum desgaste em relação à Sul-Americana, Magrão vai voltando aos poucos e aí faz esse meio a meio, eu acho, no gol do Sport, né? Usando as duas competições, né? Mas o momento agora é Danilo Fernandes. Eu por mim, continuaria no gol. Fábio, o que é que tu faria, Fábio? Fosse Eduardo Batista. Danilo, titular absoluto. Com certeza. Magrão é um mito, mas hoje é Danilo. Zé. Magrão tá 100%, Magrão no gol. Isso eu não tenho nem dúvida. Eu não tiro os 10 anos de Magrão por causa de 2 meses de Danilo, não. Acho que Danilo... Até comecei a escrever hoje um texto com o título de O Incontestável Danilo Fernandes. Assim, quem tinha medo ou algum receio quando o Magrão se machucou, hoje tem a alegria de saber que tem um goleiro do mesmo nível. Mas eu acho que o mérito de uma década de serviços prestados tem que valer. E Magrão não estava num momento ruim, não. Foi uma fatalidade ali, aquela lesão. Então, ele estando 100%, é um caso parecido com o do goleiro do Santa Cruz. Assim, não é parecido porque o goleiro reserva não vinha tão bem quanto vem Danilo. Mas com o goleiro voltando, assume de volta. Cleiton Antenu está aqui no Periscope, deu para enxergar o comentário dele. Ele está dizendo que quem faz o momento é o mito Magrão. Né? Não é o jogo que vai fazer o momento, não. O Magrão que faz. Eu acho o seguinte, antes de passar para Henrique, Danilo está um monstro, está um São Danilo. Eu venho até tweetando isso, né, nos lances de cada jogo aí, de cada milagre que ele faz. De fato, eu não tiraria ele, né? Por um lado, eu não tiraria ele, se eu fosse Eduardo Batista, pelo ritmo, essa coisa toda. E a gente sabe que goleiro, né, é pior do que um cara de linha, né? Tem que ter tempo de bola realmente, né, de altura, de pegada, enfim. E
Só que tem um outro lado, né? Eduardo Batista, desde o início, ele tem isso no seu trabalho, né? De colocar que o jogador que sai por contusão, ele tem a sua volta assim que restabelecer sua saúde, né? Então, vale isso? Vale. É um estabelecimento de trabalho que ele colocou na profissional dele. E outra, que por um lado está muito certo, porque o jogador que sai por contusão, primeiro, o cara sabendo que volta, se contundir, ele bota o pé em qualquer bola. E o cara não sabendo que o técnico, não, se contundir, não volta. Então, fulano ganhou a posição porque se machucou. Aí o cara pode segurar, né, o pé. Não estou dizendo que o jogador de esporte vai fazer isso, mas dá para a gente pensar nessa situação e como uma filosofia de trabalho, né, coerente o que ele está fazendo, né, não, Henrique? Não, sim, tem suas razões, mas só que a mesma historinha que eu contei semana passada, né? Vou resumir aqui para os amigos que não ouviram. E por coincidência aconteceu um caso bem parecido nesse fim de semana. Magrão tem sua história, talvez o maior ídolo, um dos maiores ídolos da história do esporte. E acho que ele tem que ser preservado. Eu acho que não tem pressa para Magrão voltar. O que eu faria era um time misto para a Sul-Americana, mais um time bom para ser campeão e um time para o Campeonato Brasileiro. No time da Sul-Americana, Magrão 100% estaria. Porque é muito arriscado você trazer um goleiro que está muito tempo parado e se ele falha no jogo, ele vai ser crucificado, porque o Danilo estava muito bem no gol. E o que aconteceu com o Martin Silva do Vasco, que é um baita do goleiro, falhou em 2 gols ontem. E foi substituído no intervalo do jogo. E ele é um baita de um goleiro. Então é muito arriscado você trazer essa carga desnecessária para o Magrão agora. Eu acho que o Magrão pode reassumir o gol rubro-negro, mas reassumir quando ele voltar a estar em alta. E o aquecimento para ele é a Sul-Americana. Mas eu acho que para ele estar em alta, ele tem que jogar. Que eu acabei de falar. Ele vai jogar contra o Bahia 2 vezes, se passar, joga contra o Tigre ou o Huracan 2 vezes. São 4 jogos. Para você readquirir confiança e voltar para o time. Agora, voltar abruptamente, tirar o Danilo e pôr o Magrão, eu acho que primeiro é um desconforto, não é acertado. Se fosse uma contusão de uma semana ou 2, tudo bem. Mas são 13 jogos, 14 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Não é somente uma saída e uma volta, né? Assim, eu entendo o que você está dizendo. Eu não concordo plenamente, assim, se você for analisar a questão até do ritmo de jogo, Danilo era, acho que, terceiro goleiro do Corinthians, quando veio para cá. Então, assim, ele já não jogava há muito tempo. E ele já entrou. Tudo bem que a gente tem que contar com um pouco da sorte no começo. Mas mostrou que pegou ritmo rápido, entendeu? Assim, Magrão, eu acho que ele tem qualidade suficiente para... eu acho, assim, botar ele pouco a pouco, eu acho, não sei, me parece um pouco... A palavra não é a melhor, mas eu acho que é um pouco ofensivo com a história que ele tem no esporte. Só lançar uma pergunta para a mesa, né? Tem a historinha de que time que tá ganhando não se mexe, né? Eu discordo. Eu acho que time que tá ganhando se mexe se for para melhorar. Vocês acham que o Magrão no gol melhoraria o time do esporte? Considerando a reposição de bola do Danilo, considerando a saída de gol que o Danilo tem, que é superior ao Magrão, considerando que debaixo da barra o Danilo tá bem, considerando que... Será que o Magrão defenderia aquela última bola do jogo, do Grêmio? Cara, mas essa pergunta, o Magrão já fez defesas muito mais difíceis. Não estou contestando a qualidade do Magrão. Estou falando então, eu sei, eu tô dizendo assim, mas é difícil você avaliar se ele defenderia ou não a bola. Não, é isso que eu estou perguntando. Com você acha a mesa melhor? Que a saída de bola de Danilo seja melhor. Já a reposição, já acho que a de Magrão é melhor. Magrão consegue direcionar... O Magrão tem uma liderança que é fenomenal, né, sobre o time. A liderança de Magrão ali atrás, de orientar os jogadores, principalmente a parte da defesa, nossa senhora. Já Magrão... eu não acho. Eu acho que o Magrão nunca deveria ter sido capitão do esporte, porque ele não tem esse perfil. Também acho. Que o capitão é Durval. E goleiro, né? E o vice-capitão tinha que ser o Diego Souza.
que são os caras que realmente puxam a responsabilidade para si. Deixa Agora, só... é a pergunta que eu fiz. Magrão no time melhoraria Eu acho que sim. Henrique, ou seria um risco desnecessário? Ele voltando, eu discordo de dizer, ele não vai voltar 100% e ao mesmo tempo ele precisa de jogo para ter 100%, óbvio. Mas, diante da situação toda que já foi exposta aqui, eu não tiraria o certo, que hoje é Danilo, para colocar Magrão, né? Mesmo sendo ídolo, mesmo isso tudo, e já uso o argumento de Henrique também, que eu não ia desgastar o cara, né? Sabendo que ele não está nesse ritmo e sabendo que o outro está por cima da carne seca agora, que é incontestável que a torcida, inclusive teve uma enquete no Globo Esporte que Danilo Fernandes ganhou, né? No dia de hoje, só me engano aqui, eu estava lendo aqui rápido, não há dúvida. Agora, a gente vai expor um goleiro da história de Magrão com o Sport, essa coisa toda, eu acho que eu aguardaria um pouco para ver qual é. Se bem que Danilo, do jeito que vai, a tendência é, né, segurar esse ritmo aqui. E em cima desse assunto aqui, Flávio que está no Periscópio aqui, acabou de comentar que é realmente a decisão difícil. É tão difícil quanto a gente vê 3, 4 vezes um lance duvidoso, né? E cobrar do juiz, né? Que o juiz não viu, que o juiz isso, que o juiz aquilo, e a gente vendo 3, 4 vezes. É o que a gente está fazendo aqui, é debatendo, né? São dois grandes nomes, né? Um que tecnicamente agora não está por condição, né, física, de contusão, mas que a gente sabe que o que Magrão pode dar e está vendo aí, né? O que Danilo tá fornecendo aí para o esporte. O engraçado, e é sempre bom lembrar, porque tem torcedor do esporte que é bronca. A gente anunciou no Eu Pratico Esporte, né, nos bastidores ainda, que o esporte estava negociando com Danilo, com Ferrugem, e eu nunca lembro o terceiro quem é. Guilherme Andrade. Pronto. E a turma meteu, com o perdão da palavra, o cacete. Dizendo, rapaz, como é que vai contratar o reserva? Esse cara é o quê? Nunca foi titular no Corinthians. É uma filial agora do Corinthians, que antes era do Inter. Tá hoje o cara aí calando a boca de Deus e o mundo, com perdão de Deus, pelo amor de Deus. Não, mas isso é bom. É a mesma coisa. Quando o Magrão trouxeram o Magrão lá do Rio Branco, eu não lembro, assim, não tinha rede social na época. Eu acho que nem tem rede social na época. Mas assim, não foi um negócio. Assim, não foi. Não esqueça o Orkut. E depois. O Orkut, é saudoso Orkut. Ele não quer dizer que é velho, que usava o Orkut e que usava essas. Entendeu? Assim, mas assim, faz parte. E assim, é o tipo de problema ótimo pro treinador resolver. Você tem Magrão e Danilo, dois baita goleiros, para escolher um para jogar no time. Meses atrás ele estava reclamando porque se saísse Azevedo entraria Mike. Entendeu? Hoje a gente está discutindo as duas boas opções que o jogador tem. Então a gente está no caminho bom. Duas perguntas aqui para a gente mudar a pauta de Magrão e Danilo Fernandes e ir para o jogo do Cruzeiro. Arthur está perguntando aqui se Ferrugem merecia outra chance. Henrique, Zé, Marcos e Fábio, rápido. O que é que vocês acham? Merece, sim, merece. Mostrou principalmente uma característica que eu desconhecia, que era aquela função que ele entrou no lugar do Elber contra o São Paulo e fez muito bem. Zé? Eu acho que merece sim, mostrou ser polivalente. Agora, era bom também ser testado na lateral, porque talvez a gente precise mais dele na lateral do que na ponta direita. Marcos? Por mim, tem todas as chances que ele mostrou que é bola, joga bola. Fábio? Acho que foi comer um ali. O Samuel, ele Oi. não fez boas atuações, né, contra o Santos e contra o Grêmio. Eu não tiraria o Samuel ainda do time, mas o Ferrugem tá aí babando por essa vaga aí. Cleiton fez outra pergunta aqui, ele fez um comentário anterior e aqui fez uma pergunta e eu anotei. A gente, quando estava falando da Sul-Americana, né, ele perguntou depois, né, a gente já tinha mudado a pauta, mas vale responder ele aqui, que eu acho que foi o Henrique que respondeu já. Né? Ele pergunta, vale a pena usar os principais nomes do time na Sul-Americana? Henrique? Como eu disse, eu faria um time forte para ser campeão, porque eu veja só, os favoritos da Sul-Americana, quais são os países? Brasil e Argentina. Hoje o principal representante brasileiro na Sul-Americana é o Sport, né? E o principal representante argentino é o River Plate, que vai jogar o Mundial de Clubes e não vai expor o time na Sul-Americana, até porque o River Plate vai ter que viajar para o Japão e a viagem do River Plate vai coincidir com
com a final da Sul-Americana. Então eu vejo uma possibilidade muito grande do Sport ser campeão. Mas eu faria um time com o Regis, com o Elber, que vai pro banco quando o Marco Leite voltar. Faria um time com o Hernani Brocador, né? Com o Ferrugem, com o Galdesani. Então faria um time forte, um time misto, mas um time forte com vontade de ser campeão. E já Com entrando... Danilo e Paz. E o Brocador, hein? Entrando no assunto já do esporte... Páscoa não, né, bicho? Aí tu pegou pesado, né? Não dá pra usar Duval e Matheus também na zaga, não. Entrando aqui no assunto esporte e Cruzeiro, né? Brocador possivelmente joga. Se eu tiver errado, me corrijam. Assim que é mandada a documentação para a CBF, no caso o esporte, são 48 horas que a CBF pede, né, de prazo para poder habilitar o atleta. Como a apresentação foi na última sexta, não foi isso? Isso. Foi. Pronto. Ele foi registrado pelo Mirassol. Pronto, assinaram o contrato ali, que realmente aí sim poderia assinar o contrato. Para quem está criticando que esse contrato já deveria ter sido assinado, calma, gente. Tinha que assinar quando o cara tivesse condições, né, que existia, querendo ou não, essa dúvida. Se o cara ia poder jogar no esporte ou sei lá quando. Então, assinou o contrato e enviou. Quando eu vi aquilo ali, eu disse, esse rapaz não joga contra o Grêmio. Dito e feito, né? Se a gente contar que sábado e domingo não conta, sexta-feira, segunda fez 24, né? Vamos colocar isso. Terça-feira, eu acho que quarta-feira deve estar liberado, concorda? Concordo. Quando? Quarta-feira. Eu acho que deve sair amanhã, pelo histórico do BID. Geralmente sai realmente com 2 dias úteis. E acredito que amanhã a gente já deve ter o Brocador Acendeu uma vela oficialmente hoje, né? registrado pelo esporte. Acendeu uma vela que hoje. até sexta-feira não vai fazer diferença alguma. Mas também existe casos que, no BID que demorou também pra caramba, mesmo assim, os pormenores, né? Que aí demora 4, 5 dias até. Né? Existem casos, né? Tomara que não seja o nosso. Bom, tem uma torcedora querendo ver alguém aqui, não deu tempo de ler. Pediu para parar de falar para mostrar alguém, eu não sei. E agora tem gente casada. Trilha no fio. Eu não sei quem é esse trilha aí. Enfim. Eita, sou eu. Ó, Pronto, Mário. Tem uma menina aqui que está querendo falar com Régia Vitória. Ah, massa. você conhece? Massa. Conheço sim, é minha mulher, pô. Tá explicado então. Valeu, Regina. Eu, né? O Marcos suou frio agora. Velho, falei não. É a primeira vez que ele participa, eu não sabia se ele era casado, né? Tô conhecendo o Marco agora há pouco tempo, então tá, né? Enfim, ainda bem que eu falei nada demais aqui. Gente, eu queria agora de Henrique, Zé, depois comentar, mas o papo rolou no Twitter sobre Elber, que Elber não jogaria e que possível Marlone, mas eu joguei isso na dúvida, eu não afirmei, né? Possivelmente Elber e Marlone. Elber porque veio do Cruzeiro, e Marlone eu sabia, óbvio, que não era do Cruzeiro. Ele tem um percentual que é pertencente ao Cruzeiro, mas ele não veio do Cruzeiro. Então alguns torcedores brincam, né? Aquela galera que só quer fazer a trairagem, começou a tirar onda. E Henrique hoje voltou o papo de novo. E Henrique, dá uma palavrinha aí rapidinho aí pra gente entrar literalmente em Cruzeiro já. Não, quanto ao Marlone, isso aí é pacífico, que o Marlone pode jogar sem problema nenhum. Assim como qualquer outro jogador que tenha sido registrado após o regulamento geral desse ano, que foi publicado em 14 de janeiro. Após esse regulamento, qualquer jogador pode atuar contra qualquer clube. Agora, o Elber, ele foi registrado pelo Sport, assinou o contrato com o Sport no dia 1º de janeiro de 2015. Apesar de ter sido publicado no BID só dia 20, o contrato dele está em vigor desde o dia 1º, que é antes a esse novo regulamento. Então, na minha opinião, se o Cruzeiro colocou uma cláusula de impedimento, e aí eu não sei se colocou ou não, mas se colocou, o Elber, a princípio, não estaria coberto por esse novo regulamento, e foi depois. Então é um caso que realmente talvez o Sport possa usar outro jogador para evitar qualquer polêmica. E outra coisa, o STJD não pode punir nenhum clube por não escalar jogador não, porque o STJD não escala o Sport não. O STJD, ele pode até fazer interpretações que a gente discorda, né, no âmbito do futebol, mas escalar time ele não pode.
Ele não pode fazer com que o Eduardo Batista escale o Mike contra o Internacional. Em tese, Henrique, pode. Eu abro, viu, amigos? Quem quiser comentar aqui, interrompa. Em tese, ele pode, porque tá lá, é lei, né? Salvo engano, artigo 33. Não, o STJD não pode mandar um clube escalar um jogador porque pertence ao outro, não. Deixa eu terminar, macho. Em tese pode, porque tá lá, é lei. Só que, como é que ele vai provar que o Sport, o Flamengo, sei lá quem aí, não colocou tal fulano, tal jogador, porque tem um acordo entre eles nos bastidores? Como é que pode? Não, mas não pode. Não pode, né? pode. Ele podia provar, mas ele não pode interferir na escalação. O que ele pode fazer é dizer assim, olha, você que é dono do jogador, você não pode proibir o outro clube de escalar. Agora, você não pode chegar para o outro clube que tem um atleta e dizer, você tem que escalar esse jogador. Aí não dá. Não, Aí pode. não dá Nem o mesmo. presidente do clube pode fazer Nem a isso. pau. O que a lei diz é que não pode haver cláusula que impeça um jogador Exato. emprestado por um time jogar contra aquele time. Exato. É só isso. Se então, tá no Acordo é Não acordo, existe- né? Acordo não existe de nenhuma- cavaleiro é para ser respeitado. Peraí, fala um de cada vez, senão vira o angu de caroço aqui. Zé, continua. Não, eu tô dizendo assim, a lei só diz que se o Cruzeiro empresta um jogador ao Sport, o Cruzeiro não pode botar uma cláusula que proíba o jogador de jogar contra o Cruzeiro. Isso não pode. Mas a lei não diz absolutamente nada sobre o fato do Sport ter Sim. que usar o jogador ou não. Claro. Se o Sport não quiser usar, não usa. Tem como provar? Tem. Basta pegar o contrato para ver se tem lá essa cláusula. Se tiver, Não de tem, direito. mas não tem porque não pode, nenhum contrato pode mais. É o que eu estou dizendo. Então não vai ter como provar. Mas É o aquela- do Elber foi anterior. O contrato do Elber foi anterior a essa reforma Não, do mas é que regulamento. tá. A lei esse regulamento é como se fosse. Não é tecnicamente falando uma lei, mas teria uma força de lei no âmbito esportivo. Então, se tinha cláusula no contrato antes, esse regulamento que veio depois, ele invalida essa cláusula. Não, pode. no ponto de vista não, do direito não. civil, não. Não pode O que pode retroagir. acontecer é o seguinte: Prejudicar. eu não sou jurista, né? É Seria porque- bom a palavra de um jurista para falar melhor. É porque Mas tem- pode acontecer que o regulamento da competição impede isso. E aí ficaria acima do contrato. Mas o contrato interparte não pode ser revogado por uma lei posterior, não. É o princípio. Mas não é o contrato que é revogado, não. É a cláusula. É só essa cláusula. É só essa Exato, cláusula. mas uma cláusula é Não revogada. pode, é. Você está falando de revogação de uma cláusula. no direito, Henrique, É o no direito adquirido, né? É a segurança jurídica, o princípio da segurança jurídica. no direito tem algumas leis, aí não cabe aqui entrar, que ela vale a partir do dia da publicação, tem um X período para ela começar a valer. E no direito tem também leis que elas valem para trás também. Não cabe aqui agora explicar, porque não tem nem tempo, nem a situação. Eu acho que não retroage para prejudicar o réu. Mas sim, Ou- mas isso é ou- outra coisa, aí é direito ou- penal. Isso é direito penal. Retroagir para prejudicar o réu, isso é Não, direito mas penal. é qualquer lei que restrinja, seja civil ou penal, você não retroage ela. É o que eu estou dizendo, Não. você não revoga um contrato em vigor. Existem casos e casos. Tem a lei que eu falei que é para frente, e tem a lei que também vale para trás. Entendeu? Aí, Mas enfim, não revoga contratos em vigor, nem medida provisória. olhe, Medida provisória permanece com as mesmas cláusulas contratuais. já estamos com 40 minutos de programa. Para finalizar aqui, Cruzeiro, Sport e Cruzeiro. O que é que vocês acham aqui? É jogo difícil, é lógico, né? Mas o que é que a gente pode esperar no próximo domingo, de Sport e Cruzeiro? Para mim, uma Eu não vitória. acho que é tão difícil, não. Eu também, eu quero tô três com o Zé. Eu tô com o Zé. Não é um jogo difícil, não. O Cruzeiro, depois que desfez algum aspecto. Não, assim, sinceramente, o Grêmio eu acho muito mais difícil que o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro se desfez de muitas peças, né? E agora. E não vem jogando esse futebol todo, não. Eu acho que não. Eu acho que a gente ganha. E ganha 3-1, 2-1. Tá muito confiante, viu, bicho? Mesmo, querendo ou não, é Cruzeiro, cara. Vem Eu pra quero cá. 3 pontos. Os últimos 4 jogos do Cruzeiro fora de casa perdeu por 1-0, né? O Cruzeiro perdeu os 2 laterais titulares, não vão jogar o Fabrício e o Ceará, lateral direito. Deve jogar o Mena, que é aquele jogador. Bom jogador.
foi contratado junto ao Santos, né? Tem o Pará também, que é um jovem jogador que saiu do Bahia, que deve jogar também. E no resto, o Cruzeiro, o Vanderlei tá com dor de cabeça para formar o ataque, né? O Leandro Damião tá em má fase, foi reserva ontem, mas deve ser titular. Quando é a boa fase de Leandro Damião, rapaz? A gente dá sorte contra o Leandro Damião, né? Inclusive, né? Tem diretor pedindo calma para a torcida com o Vanderlei, com o esquema, né, que ele está colocando. Já tem outros dizendo que Vanderlei se perder aqui, dependendo de como seja a derrota, cai. E tem torcedor do Cruzeiro torcendo por isso, que eu vi nas redes sociais. Então tá complicado, né, pro Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro é um time que marca muito pouco, né, com exceção do Charles, que é um bom volante. Mas o resto do meio-campo marca muito pouco. O ataque também marca muito pouco. Tem um bom goleiro. Vai jogar com meu xará. 2 laterais titulares. O nome do lateral que foi de Ceará, o doidinho lá, o Marinho? Oh, meu Deus. Marinho, né? O Marinho. Marinho joga? Joga, ele estava pendurado e não tomou o amarelo. Se vai ser titular ou não, eu não sei, né? Porque o Luxemburgo tá mexendo muito no time, né? Ele tem o Vinícius Araújo, ele tem o Leandro Damião. Aí eu vou fazer que nem ele. Tem o William. E foi? Aí vai dar aquela. Pô. Pô, gente. Pois não, alguém ia falar? Não, eu só queria dizer que assim, é muito. Eu sei que o Cruzeiro tem aquela toda a história de respeito ao Cruzeiro e tudo mais, mas é como o Marco falou, que o Cruzeiro vem jogando é pro esporte ganhar até bem. Até porque não tá vencendo fora de casa. Então, pois é. O esporte precisa atropelar times que estão instáveis dentro de casa. Exato. Uhum. E ainda mais o Cruzeiro. Para a campanha que o esporte está fazendo, ele tem a obrigação, mais do que dizer, porque tá. Não. Tem a obrigação, literalmente, se quer almejar alguma coisa, porque não está ganhando fora, né? Só empate. Então, tem mais do que a obrigação de vencer o Cruzeiro domingo aqui, né? Eu acho que com o apoio da nossa torcida, né? Que o estádio provavelmente vai estar lotado mais uma vez, né? Tô acompanhando a rede social. Uma grande campanha para que a gente bata o recorde novamente, né, da Arena. E eu acho que com o apoio da nossa torcida, o time engrenado do jeito que está, contra um Cruzeiro que não é isso tudo, com o Vanderlei Luxemburgo ainda tentando ver. Veja só, o Vanderlei ele ainda está tentando encaixar um ataque. Frente à nossa defesa, que eu considero muito boa, eu não estou vendo muita fé no Cruzeiro, não. Eu acho que vai dar esporte e vai dar certo. Um colega de um periódico de Recife comentou num jogo Náutico agora e, oh meu Deus, Náutico e Vitória, que fui ao jogo, estava de folga, fui ao jogo com aquele BRT e voltou. A ida durou 30 a 30 e tantos minutos, a volta idem. Mas aí eu coloquei para isso, não tinha ninguém na pista interrompendo nada. Mas todo jogo está sendo assim. Eu queria saber por onde o ônibus está passando, porque quando eu vejo ali a 232, só não tem carro no meio do mato e até no acostamento tem. Então, como é que o ônibus passa para dar meia hora somente? É porque existem dois caminhos, né? Eu não sei por onde o ônibus está passando, não, mas no jogo do esporte com o São Paulo, eu conheço pessoas que foram pelo Expresso, né, que foi montado lá saindo do derby, chegaram mais rápido do que eu lá na arena e voltaram muito mais rápido do que eu na saída. Então, assim, deve ter algum plano aí. Eu não parei para ver o mapa do BRT do jogo que foi do jogo de São Paulo, que deve se repetir domingo agora, mas tem um caminho aí que vai. Não sei se o Camaragibe é alguma coisa. Eu falei pro Camaragibe, Alberto Maia, São Lourenço. Só que, assim, ali, aquela parte da Bigueira de Carvalho é que tá saturada ali. Ali você tinha BR-101 ali. Talvez você indo Camaragibe ali, indo pelo lado inverso da arena, ao lado contrário, talvez você consiga. Eu vou me informar disso aí para comunicar ao torcedor do esporte, porque se realmente esse BRT tá desse jeito, não tem para que o torcedor ir de carro, né? Pelo menos uma grande parte aí pode ir tranquilamente. Me falaram que é confortável, seguro, tal. Então, até para ajudar, que se todo mundo for de carro, né, tirar seu carro da garagem, meu Deus do céu. Alexandre, e os ônibus do clube, os ônibus que o clube disponibilizou, tem algum comentário sobre os ônibus? Mesma coisa, se fosse pegar um BRT e tal? Não, tudo normal, ninguém falou mal não, pelo contrário, só comentários bons.
O ruim é ir de carro. O ruim é de carro, a história é essa. Bom, gente. Não, pra ser ruim tem que melhorar muito. Ainda tem isso. E rapidinho aqui, Henrique, palpite. Sport e Cruzeiro. 3-1. Zé. 2-0. Pro Sport, 3-1? Claro. Sei lá. Zé. 2-0 pro Sport. Marco. Eu tô também no 3x1. Pra quem? O Sport, pro Glorioso, ué. Ontem, lógico, mas eu tenho que perguntar, né? Senão. Porque você pode dizer aqui, não, vai dar o outro time e defender essa tese e a gente tem que respeitar. Fábio. Vou estar aí com o Buco, Sport 2x0. Domingo. O Hugo lá no Ceará, né? Tô de férias. Tá de férias. Conheço. Mas não, é tudo caro, viu? Prepare o bolso. Tá certo. Eu acho que dá. Não é problema. Mas é bom falar, né? Vai que o cara deixa o cartão diamante dele, né? Em casa. Enfim. Gente, vamos finalizar aqui o programa. Acho que é 2-0. O Sport vai ter uma dificuldadezinha, mas nada que seja, né, para ser comentário ou ser manchete aqui. A gente finaliza hoje agradecendo Henrique Santos, Zé Henrique, a estreia de Marcos aqui, que outras vezes virá. Fábio também participando, como sempre, aqui, o cordelista, que fica sempre devendo de fazer cordéis para a gente tem que estar cobrando. Repetindo, o programa foi transmitido aqui, né, pelo Periscope, só é procurar Alessandro Matias no Periscope, ou baixar, ou o link no Twitter, no Facebook do Eu Pratico Esporte, facebook.com/barra Eu Pratico Esporte, no Globo Esporte, /esporte, procura o Eu Pratico Esporte, é muito esporte, né, para informar. Ou no meu site lá, no nosso site, melhor dizendo, eupraticoesporte.com.br. Um abraço para todos, boa noite, valeu! Eternamente estarei, pois rubro-negras são as cores que abracei. E o abraço de tão forte não tem separação. Pra mim o meu esporte é religião. A vida a gente vive pra vencer. Esporte, uma razão para viver. Em 1905, dia divino em que Guilherme de Aquino reúne no Recife ardentes seguidores, fundando esta nação de vencedores, que encanta, enobrece, dá prazer. Esporte, uma razão para viver. Pavilhão, de listras pretas e vermelhas com leão, erguendo imponente o imortal escudo, mostrando a gente que o esporte é tudo que a vida tem de belo oferecer. Esporte, uma razão para viver. Corações fazendo a história, são campeões e emoções tecendo a glória. No bravo leão da ilha, esporte obsessão, que faz bater mais forte o coração. Torcida mais fiel não pode haver. Esporte, uma razão para viver.